A paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui para mais um projeto da leitura bíblica em 100 dias. Hoje, dia 13 de setembro de 2025, nós iniciaremos esta leitura bíblica juntos e vamos até o final deste projeto que já alcançou milhares de pessoas em todo o Brasil e mundo afora. Vamos juntos então ler de forma sequencial. Eu escolhi a minha versão, será a João Ferreira de Almeida, que estarei lendo, Almeida Revista e Corrigida, ARC. E começaremos então a partir de Gênesis capítulo 1, este projeto maravilhoso. E não tem como iniciar a leitura da poderosa palavra de Deus sem antes orarmos, porque quando oramos, Deus abre os céus para nós, revela-nos grandezas preciosas desta palavra. Querido Senhor Jesus Cristo, aqui estamos para lermos a tua palavra, aprendermos mais de ti através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo possa fazer esta palavra penetrar em nossos corações e possamos viver, praticar tudo o que ela nos instrui. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas dos céus. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: aumentem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça uma porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis que de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde amanhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme sua espécie, gado, répteis e bastante répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras
da terra conforme sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e disse, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore em que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o sexto dia. Gênesis, capítulo 14. Assim os céus, capítulo 2, capítulo 2. E assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, e havendo Deus acabado no dia seguinte, sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus, da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estavam na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do jardim que regava, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro rio é Idelkel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora.
que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morramos. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente tua dor, a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás e a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mulher de todos, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e coma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus
pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu filho, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverás aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo sobre ele, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lançarás da face da terra, e toda a face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, a Irade gerou Meu-Jael, e Meu-Jael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal, este foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E o irmão de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão e tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 950 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 75 anos e gerou a Gerade. E viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 972 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o Senhor, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração é só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor.
Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta madeira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem em vida, somente sobre a face de toda a terra. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves de toda a terra, o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam toda a fonte do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, toda carne que se havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne se entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora.
E esteve o dilúvio 40 dias sobre a face da terra. Cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo dos céus foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra, de todo o homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de toda a res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 120 dias as águas minguaram, e a arca repousou no sétimo dia, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo o animal que está contigo, toda a carne de ave, de gado e todo réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as suas mulheres e seus filhos com eles. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme suas famílias saiu para fora da arca, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o réptil limpo e toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave. E disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir
todo o povo vivente como fiz, por enquanto a terra durar, sementeira e cega, é frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou os Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, e todas as aves e reses, e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a terra pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvios para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, toda a carne, as águas, não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cãs, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse-lhe: maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite entre as tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Jevan, Tubal, Meseque, Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisa, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim.
Por estes foram repartidas ilhas das nações das terras, da qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações, e os filhos de Cã são Cush, Misraim, e Put e Canaã, e os filhos de Cush são Seba, Ávila, Sibitá e Ramá, e Sebitecá, e os filhos de Ramá são Seba e Dedã, e Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, e Enoque, e Ereque, e Acade, e Caldé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Assíria e edificou Nínive, e Reobote-ir, Calá, e Rezem, entre Nínive e Calá, está a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Neftuim, e a Patrussim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e o Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Adma, e Zeboim até Lassa. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Eber e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Us, Ou, Jeter, Ma e Mas. E Arfaxade gerou Selá, e Será gerou Eber. E Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se partiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, e a Selefe, e a Zarmavé, e a Gerá, e a Dorão, e a Uzal, e a Diclá, e Obal, e a Abimael, e a Seba, e a Ofir, e a Ávila, e a Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e nações. Estas são as famílias de Noé, segundo suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações da terra, desde o dilúvio. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Pai amado e santo, obrigado por este período em que estivemos aqui lendo da tua palavra. Que esta palavra possa produzir efeito em nossos corações. Que ela nos instrua diariamente como luz e lâmpada para a nossa vida. Que ela seja lâmpada para o nosso caminho. Que ela seja luz para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz a tua palavra. Pai poderoso e santo, continue abençoando teus filhos que empreenderam, iniciaram este projeto, que possamos juntos chegar até o final de toda a extensão da tua palavra e que possamos concluir melhores do que começamos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente.